Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Amém? Quem procurou achou? Amém? A palavra diz assim: hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que me apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam. Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por esse teu convite de, através do teu Espírito Santo, nos conduzir até esse lugar. Queremos que estamos na tua presença e nesse lugar queremos receber de ti, Senhor, mais uma porção de sabedoria, uma porção de conhecimento, através da tua palavra que vai ser ministrada à nossa vida. Nos ajuda a vencer a nossa incredulidade, Senhor, e nos facilita a abrir o nosso coração para que tu entres, Senhor, e em nós faça morada. Que tu tenha liberdade, Senhor, para tirar de nós tudo aquilo que precisa ser retirado, mas preencha, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia, para que a gente saia daqui transbordando, porque eu creio que é isso, Senhor, que tu espera de nós. Por isso nos ajuda, é o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus, amém. Eu creio que eu estou no meio de um povo cristão, e não crente, né? Porque crente até o Satanás é. Mas um povo cristão que lê a Bíblia, que conhece e sabe exatamente daquilo que eu estou fazendo e falando essa noite. E o Senhor me trouxe hoje uma palavra que nos remete àquele momento onde Moisés conversa com o povo, próximo da fronteira, chegando já na terra prometida, e ali ele dá um alerta para aqueles que caminharam e chegaram naquele ponto, para que entendessem que eles precisam fazer uma decisão a partir dali, para que a vida deles não volte a ser aquilo que era. Então ele diz para eles que ele apresentou tudo aquilo que podia apresentar. Então, conhecendo tudo o bem e o mal e tudo aquilo que eles enfrentaram junto, eles tinham que ter uma decisão. E uma decisão de qual vida tomar. Moisés estava naquele ponto, e ali na verdade era uma planície ali de Moabe, que era mais ou menos o leste da onde eles estavam chegando, que era a terra de Canaã, que era a terra prometida. E ali ele faz esse discurso, entrega a liderança desse povo para Josué, porque todos sabem, Moisés, através de uma palavra do Senhor, não teve permissão para entrar na terra prometida, viu a terra, mas não entrou. Então dali houve essa divisão, ele entregou a liderança para Josué, eles seguiram, mas seguiram depois dessa mensagem, desse alerta de Moisés para cada um deles, para que eles exatamente soubessem que eles têm que tomar uma decisão sempre para se manter nas promessas do Senhor. E a gente sabe que na vida da gente não tem muita diferença desse tipo de coisa. Tem muita gente que anda conosco, que não chega em lugares que o Senhor determinou, acaba não aproveitando exatamente tudo aquilo que o Senhor programou para a vida deles, e isso tem que ter uma certeza no nosso coração. Quando essas coisas não acontecem, quando as pessoas não acessam esse lugar que o Senhor os prometeu, não significa que o Senhor desistiu da promessa, não significa que o Senhor desistiu de alguém, e muito menos que o Senhor errou no prazo que Ele calculou de quando você chegaria para viver aquilo que Ele queria. Mas o que acontece na verdade é que há sempre uma desistência daqueles que foram chamados. As coisas só não acontecem, só não acessamos os lugares que o Senhor nos promete, o nosso lugar de chamado, o nosso lugar de viver o nosso propósito, os nossos dons, só não chegamos naquele lugar porque a nossa desobediência faz com que a gente fuja, que a gente desista e que a gente largue das promessas do Senhor, e o Senhor, nos dando o direito de escolha, respeita nossas opções, acaba nos ajudando pela graça e pela misericórdia, gerando situações para que a gente volte a entender que precisamos voltar a caminhar nele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas o Senhor respeita, porque Ele quer que cada um de nós, ao subir, suba por opção e não por oposição. O Evangelho é uma chamada do Senhor a nós vivemos as nossas promessas como servos dEle nessa terra, mas sempre será uma escolha. E o que nos atrapalha sempre é a nossa desobediência. E dentro disso eu deixo para vocês duas perguntas para que vocês se analisem. E perguntem a vocês mesmos. Se a desistência e tudo isso deixa de acontecer por conta da desobediência daqueles que foram chamados, você olhando para a sua vida hoje, você se considera alguém que foi chamado pelo Senhor? E eu não quero que você me responda, claro, que nem aconteça um clamor da igreja todos respondendo juntos, mas algo no seu individual. Eu fui chamado? Eu quero que você se pergunte isso hoje. Eu fui chamado?
eu me faço sentir pertencente ao Evangelho? Eu me encaixo nisso? E aí eu trago para você um texto lá na 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Ele nos salvou e nos chamou como uma santa vocação, não por conta das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça, e essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então é uma certeza que você tem que ter: você foi chamado para servir. Se nós aceitamos Cristo Jesus, a palavra diz que em Cristo Jesus nós se tornamos uma nova criatura, já não sendo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu vivo aquilo que Ele viveu, sendo servo de Deus nesse lugar. Eu vim para servir pessoas. Eu vim para estender a mão para aquele que precisa. Eu vim para perdoar, eu vim para esquecer dívidas. Eu vim para avançar, eu não vim para acusar, eu não vim para ser um dedo apontado, mas uma mão estendida. Sim, nós fomos chamados. Mas será que eu agora que entendo que eu fui chamado, eu tenho certeza, essa palavra fala comigo, eu sou chamado, mas por que mesmo assim eu não consigo? Eu não avanço, eu não alcanço as coisas. Parece que a igreja avança, as pessoas vivem testemunhos, todo mundo alcança alguma coisa, todo mundo tem um testemunho poderoso para contar, e comigo não acontece. Mas se você foi chamado, a segunda pergunta é: você é obediente? Somos obedientes? O Senhor diz lá em João 14,15: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. E aí começa o dilema daquele que quer servir ao Senhor. Obedecer 100% aquilo que o Senhor nos coloca como uma verdade. E a verdade é única, é a palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do meu ego, do meu engano, da minha soberba, do meu coração amargurado, da minha sensação de viver a alegria de dizer que eu tenho razão. É vencer um engano que eu preciso abandonar o meu passado. É vencer um engano que o meu passado gera para mim conforto. O meu passado não gera conforto, o meu passado tem que gerar em mim uma alegria, ao ponto de eu todo dia celebrar que eu não estou mais naquele lugar, não vivo mais ali, não sou mais aquele, mas em Cristo Jesus hoje eu sou uma nova criatura, onde tudo aquilo que era velho ficou para trás. Quando nós olhamos isso tudo, nós temos que entender algo poderoso: nós só fomos chamados por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que, através do seu Filho unigênito, entregue na cruz, nós recebemos salvação, libertação, e nós fomos colocados num patamar de sermos chamados de filhos e herdeiros. A promessa não era para nós, era para Israel, mas o Senhor, vendo que o povo de Israel não o recebeu e não o reconheceu, Deus, pela misericórdia, deixou todos aqueles que creram no seu Filho receber a mesma honra. Somos filhos adotados, mas quando o Senhor olha para nós, nós somos os mesmos, filhos e herdeiros. Vamos sermos chamados, vamos para casa e teremos um lugar para nós na presença do Senhor lá no céu, em nome de Jesus. Mas isso só aconteceu por amor. Se nós fomos chamados por amor, nós só vamos nos permanecer firmes se amarmos. É claro que seria muito fácil se eu pudesse viver a minha vida só recebendo amor. Nós queremos chegar na igreja e a palavra falar conosco de uma maneira que me alegra o coração. E a maneira que a palavra quer entrar no meu coração pela minha vontade é que ela venha me dizer que eu tenho razão. Sim, você está certo, você que é o crente, você que conhece a palavra, você que é o cara, você que sem você a igreja não vai, sem você a tua família se acaba, você que é isso, você que é aquilo, e o Senhor está nos chamando para ser como Ele, ao ponto de, podendo ser, escolheu servir. Então, se eu quero e entendo que eu fui chamado por amor, nós temos que amar. E a primeira coisa que nós temos que entender é amar a nós mesmos. E aí quando nós olhamos para o texto, nós começamos a ver que Moisés era alguém que se amava. Porque quem se ama se protege, e a gente só é protegido quando a gente anda em obediência. Nós não nos colocamos em qualquer situação de risco, porque eu me amo. Eu não consigo amar alguém se eu não amar a mim mesmo. E esse é o maior dilema da nossa vida. Somos presos no passado, somos presos nos nossos traumas, nas nossas dores, nas nossas mazelas, nas nossas cicatrizes.
e não entendemos que se há cicatriz é porque já não sangra, e se não sangra é porque já fomos curados em Cristo Jesus. Mas ficamos presos. E quando a gente olha o contexto desse povo que andou no deserto, a gente começa a ver que há uma diferença grande daqueles que andam no Senhor para aqueles que não creram na promessa. E a diferença é clara, não está na jornada, está no destino, porque todos caminharam no mesmo lugar. Mas havia uma diferença. Alguns colocaram no coração o desejo de viver pelo destino, e viver pelo destino é estar em obediência. É muito fácil chegarmos no culto, e eu não digo mania, mas eu tenho sempre esse hábito de lembrar a cada um de nós que nós vamos ser chamados. A trombeta vai tocar, e eu creio que o nosso nome será chamado. E vamos para casa, porque o Senhor disse que deixou a nós o Espírito Consolador, porque Ele ia para casa deixar um lugar para nós, e quando estivesse pronto voltaria para buscar cada um de nós. Nós vamos para casa. É claro que é isso que arde no nosso coração. Mas para chegarmos a sermos chamados, temos que viver uma vida de obediência. E a nossa obediência está vinculada ao conhecimento da palavra, que é a verdade. A verdade te liberta daquela sensação de que você está com a razão. A razão está em Cristo, porque a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. Nós precisamos entender que nós precisamos focar no destino. A jornada é parecida para todo mundo. Mateus 5,45 diz isso: porque Ele fez raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre o justo e o injusto. Ou seja, meu irmão, o dia é igual para todo mundo. A luta chega para todo mundo. Hoje nós estamos numa quarta-feira. Cada um tem a sua rotina. Uns trabalham num lugar, outros no outro. Um tem uma família, outro um mora nos cordeiros, né? Nos cordeiros. É porque o nosso culto vai para a internet, o pessoal pensa, que bairro estranho, né? Os cordeiros. Um no São Vicente, outro no São Judas, no São João. Cada um mora num lugar diferente dessa cidade. Mas no espírito, o nosso dia foi igual. Houve uma luta do bem contra o mal, querendo ceifar a nossa vida, querendo tirar a nossa vida das mãos do Senhor, tirando a nossa paz, querendo tirar a nossa firmeza no caminho que é o Senhor, querendo gerar dúvidas na nossa mente, querendo gerar conflito no nosso coração, no nosso casamento, gerando problema com os filhos, no trabalho. E isso todos nós passamos, porque a palavra é clara: no mundo tereis aflições. Mas eu falei isso na segunda, e quem estava aqui já ouviu. Aflição não é castigo, é ambiente. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. A aflição do Senhor é ambiente, porque o Senhor diz que onde nós não temos capacidade é onde o poder dele se manifesta. Quando você passa por aflição, glorifique ao Senhor, porque ali onde você vê que não tem mais força, o Senhor aparece, e o Deus do impossível age a teu favor. Aflição não é doença, não é castigo, é preparação de ambiente, porque naquele momento onde você mais chora, é onde o Senhor mais seca as tuas lágrimas. Mas o dia é triste para todo mundo. A gente tem motivo para chorar, como tem motivo para se alegrar. A luta é igual, o deserto chega para todo mundo. Mas deserto também não é lugar de morada, é lugar de passagem. É no deserto que a gente cresce, é no deserto que a gente se prepara, é no deserto que a gente é forjado, é no deserto que a gente começa a aprender a trabalhar com poucos recursos. Mas não morre, porque aquilo que é do Senhor e é promessa para nós não falta, nunca vai faltar nada sobre a tua mesa, alimento para você, nem água para você ter combustível para continuar seguindo, porque Ele é o provedor de todas as coisas. Mas você tem que entender que às vezes os recursos se esgotam, para você entender que Ele é a fonte de todas as coisas. E isso você só entende no deserto. Enquanto a gente não entender que o deserto é necessário para que nós vivamos o que Moisés viveu, promessas do Senhor, é na obediência. É muito fácil nós dizermos que acreditamos no Senhor quando a conta está positiva, quando o casamento está bom, quando está todo mundo bem, a porta de oportunidade sendo aberta, dinheiro, a reveria, podendo viajar. Aí é fácil, meu irmão, mas o Senhor às vezes permite que essas coisas comecem a faltar para você voltar para a essência, e voltar para a essência é voltar para Cristo.
E às vezes é necessário, o Senhor permite que cada um de nós caia no poço, porque no poço não tem mais para onde você olhar, senão para cima, e é para cima que nós olhamos e recebemos do Senhor o socorro, porque o socorro está lá. A nossa adoração é na vertical, não é na horizontal. Quando a gente entende essas diferenças, meu irmão, a gente começa a ver que o destino não é o mesmo para quem é obediente, para quem é fiel. Vivemos num mundo, todo mundo acordou hoje, dia, tá, correria, um chegou aqui sorrindo, outro chegou aflito, e faz parte da vida. Mas quando nós chegamos, todos nós chegamos na presença do mesmo. O único Deus que é capaz de fazer todas as coisas, que vai sorrir com você, que vai chorar com você, mas vai fornecer tudo que você precisa para quinta-feira ser uma bênção sobre a tua vida. Em tudo dei graças. Tem gente, meu irmão, que passa pelo deserto e entra numa grande promessa. Mas tem gente que entra no mesmo deserto e morre antes de chegar. Porque desiste, porque não suporta, porque não crê, porque no meio do caminho, o que acontece? O coração muda a trajetória. O nosso coração é perverso, é enganoso. E muitas vezes nós vamos por aquilo que nos agrada, que nos traz conforto. E nós temos que buscar no Senhor uma clareza de mente, sabendo assim, Senhor, me tira a sensação de conforto daquilo que é errado e gera incômodo em mim, para mim sair daquele lugar onde eu estou vivendo, porque até aqui não deu certo, porque eu fiz conforme a minha vontade, mas eu quero viver conforme a sua. E viver em mudança, meu irmão, é gerar desconforto, porque a carne berra para morrer. Por isso que muita gente, quando conhece o Evangelho, foge. A minha vida estava tão boa, eu fui para a igreja, começou um rebuliço, uma coisa, o diabo se levantou contra, meu Deus do céu, minha vida estava boa, fui para a igreja, o negócio aconteceu. Já era assim, mas quando você conhece a palavra, a luz se acende, você vê o caos que você vivia. Aí você tem que glorificar, Senhor, obrigado, eu abri meus olhos, agora eu sei que realmente esse lugar não é para mim. Eu quero chegar na terra prometida, e a terra prometida, meu irmão, não precisa ser a Nova Jerusalém, pode ser aqui a terra prometida, é a bênção do teu lar, é um casamento estruturado, é os filhos em casa, é a sua vida prosperando, é um sorriso no rosto, é uma noite de sono que muita gente não tem. Tem gente que a terra prometida é chegar no travesseiro e conseguir dormir sem a preocupação de alguém batendo na porta cobrando a dívida. Não porque aquele que está cobrando vai esquecer, mas porque crê que o Senhor vai prosperar, e tudo aquilo que tira você a paz, o Senhor vai fazer você quitar, prosperando você. Tem gente que quer terra prometida, eu quero, meu Deus, me chama, Senhor. Tem gente clamando, Senhor, toca a trombeta, me leva logo. E o Senhor está dizendo, não, tem algo poderoso que eu tenho que fazer sobre a tua vida. Tem gente que ainda não conhece o Evangelho e eu preciso usar você. O Senhor não desistiu do teu chamado, do teu propósito, só não está acontecendo porque você desobedeceu. É o filho mimado que cai na areia, fica mexendo com o pé, não vou sair daqui. Meu irmão, para de choramingar, está na hora da gente criar maturidade espiritual, sabendo, as lutas vão vir, mas aquele que produz a luta é aquele que me prepara para ela. E o Senhor disse, todas estão vencidas em meu nome. E qual é o medo? Não tem deserto que seja maior do que aquele que o criou. E ele tem nome, Jesus. O povo do Egito, que viveu no deserto, Moisés é o maior exemplo que nós temos. Receberam de Deus uma promessa, uma terra prometida, mas a grande maioria deles morreu e não viu. Daqueles que tinham mais de 20 anos, só Josué e Caleb chegaram, o resto tudo morreu. Ficaram 40 anos dando volta e não viviam nada, porque viviam murmurando. O coração deles mudou ao ponto deles quererem mudar de toda hora o destino. Não viveram o que viveram, morreram e não chegaram na terra prometida. Por quê? Porque Deus mudou, voltou atrás, desistir, não vou fazer mais. Estás achando que o Senhor Deus é como nós, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra? Quando o Senhor determina algo para você, Ele determina no ventre da tua mãe, e até que Ele te chame de volta, aquilo ainda está valendo, no nome poderoso de Jesus, que não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa.
Mas a nossa obediência trava, porque o Senhor não quer que ninguém faça nada obrigado, quer que faça por opção, sabendo que é o melhor. Estou sofrendo, não estou entendendo, não sei o que está acontecendo, essa porta está fechada, não escuto nada, não vejo nada, mas eu recebi uma palavra, e nessa palavra eu vou caminhar, e o deserto eu vou vencer, em nome de Jesus. O povo só murmurava. Vamos ver se a gente se identifica aí. Qual foi o problema do povo que estava com Moisés? Só reclamava. Quem não reclamou hoje o dia todo aí? Não levanta a mão para não. Murmura, reclama. O povo fala demais. O povo só vê defeito. Não adianta a gente buscar coisas nos outros e a gente não fazer. A gente fica duvidando das promessas. Era o povo que estava lá sendo liberto. Gente, eu já falei isso uma vez, vou repetir aqui. Imagina você saindo de um lugar onde você era escravo, tendo uma promessa de ir a uma terra melhor. Você para na frente do mar. Moisés bota o cajado, do nada aquele mar abre. Não, imagina o mar do nada abrir na tua frente. É um milagre, é Deus agindo. Atravessa, o mar se fecha, o inimigo é afogado. E aí chega no meio do caminho e começa a duvidar. Não, ele só abriu o mar, mas não vai fazer mais nada daqui. O poder dele é só ali, daqui não faz mais nada. O povo começou a duvidar ao ponto de dizer que queria voltar. Lá no livro de Números, capítulo 14, 2, diz assim: todos os israelitas queixavam-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou aqui mesmo no deserto. Tinha alguns que estavam ali dizendo: se fosse para passar isso aqui e ficar comendo só o maná, precisava ter ficado lá comendo cebola. Tem gente que não entende que estar com o Senhor é escassez daquilo que é do mundo, dos prazeres do mundo, daquilo que a carne se alimenta. Mas se você começa a viver no espiritual, você vê que no espiritual nunca faltará alimento para alimentar a tua alma, e nunca faltará você energia para continuar caminhando, porque o Deus que te chamou é aquele que vai prosperar todas as coisas. O maná ficou ruim, né? O maná ficou enjoativo, né? Porque comeram demais, tempo demais do que deveriam. O trajeto era curto, mas demorado demais, porque começaram a murmurar, começaram a querer mudar e querer se meter. Moisés saía para orar, quando voltava os caras estavam lá adorando um bezerro de ouro. Nós viemos na igreja, escutamos uma palavra, saímos daqui, meu Deus, que palavra! Ai, meu Deus! E aí sai, né? Araciba, lambanhança, não me queres, não me deixas. Meu Deus! Amanhã, quinta-feira, recebe o patrão virado num giraia. Aí já, porque Deus é assim mesmo, que eu sabia mesmo que aquela palavra não era para mim mesmo, que eu não vou mais para a igreja mesmo, que esse demônio está toda vez me perseguindo mesmo, que não, já começa a murmurar. Meu irmão, no mundo tereis aflições. Aflições não é castigo, é ambiente. Permanece firme, porque naquele ambiente o Senhor vai se manifestar, e o capeta que está ali vai sair, porque não suporta o poder que está onde? Em você. Você está indo para um lugar não para estabelecer deserto, mas para estabelecer uma terra prometida. Mas nós temos medo. Aí deixa do jeito que está. Era o povo que Deus tirou do Egito, mas o Egito não saiu do coração. É gente que o Senhor atrai, e vivendo o primeiro amor, é isso que eu queria. Mas no meio do caminho, saudade de uma baladinha. Começa a tocar um louvor, já começa assim, e tem que segurar aqui, bota na rádio, toca um pagodinho, já. Saudade de uma festinha, saudade de um negócio geladinho. Porque a carne está querendo sempre fazer você levar a flertar com o capeta. Você fica flertando, só um pouquinho não faz mal. Só uma olhadinha naquele pecado não faz mal. Só mais uns 5 minutinhos. Só falar um pouquinho do irmão só. Não, vou te contar um negócio. Não, vou contar só para ti. Já começa assim, só um negócio. Só uma fofoquinha hoje. E a gente vai flertando com o pecado, e a gente vai se alimentando, e quando vê, já mudou o caminho, e aí o destino já não é mais o mesmo. E aí começamos: Senhor, onde tu estás? O Senhor vai dizer: eu estou contigo, porque Ele disse que ia para casa e deixava a nós o quê? O Espírito Consolador. É inevitável, você querendo ou não, você carrega o Espírito Santo de Deus, mas você escolhe a quem você ouve.
o inimigo bate na mesma porta. Para quem você tem aberto. Está na hora de a gente deixar aquilo que é velho para trás. Começar a viver com a esperança de uma terra nova e poderosa. Parar de murmurar. Sabe qual é o problema da murmuração? Que para nós parece uma coisa pequena, é normal. Não dá nada. Eu murmuro, mas é mais uma forma de desabafo mesmo. A murmuração na boca de um crente, meu irmão, nada mais é do que uma desobediência disfarçada. Tu ouve a palavra do Senhor, escuta o pastor, escuta o líder do ministério, escuta o patrão, escuta o esposo, escuta a esposa. Parece o Zé Buscapé. O que é? É uma desobediência disfarçada. Porque quem é obediente escuta até o que não gostaria, mas faz, porque a obediência protege. O Senhor vai falar para você, e a grande maioria das coisas que Ele vai falar, você não vai gostar. Por quê? Porque você está vivendo uma vida longe dEle. Mas se você permanecer obediente, você chegará na terra prometida. A carne vai berrar, mas o Espírito vai se alegrar, porque sabe que está voltando para o Pai. Viver em Cristo, meu irmão, é sacrificial. É você morrer todo dia. Tem gente que se batiza na igreja, eita glória, sai até assim, sem cabelo d'água. Agora o capeta nem me toca mais. E o capeta só aqui, só afiando, só esperando para dar-lhe mais uma. Se tem alguém que acorda animado todo dia para pegar nós, é o inimigo. E o Senhor espera de nós que a gente acorde todo dia com uma certeza. O inimigo pode até tentar, mas já caiu em nome de Jesus. Porque há algo poderoso em mim que ele não consegue tocar. E ele tem nome, é o Espírito Santo de Deus. Tem algo prometido para você mesmo. Essa desobediência disfarçada que a gente tem, sabe o que é? É a nossa consciência dizendo assim, Senhor, eu não confio mais naquilo que tu estás fazendo, não. Porque você vem e escuta a palavra e sai murmurando. Sabe qual é a murmuração do crente no culto? Eu não gostei muito do pastor Jean, não. Eu não gostei muito da pregação do pastor Tom. O pastor Anderson. O bicho Fernando. Não sei o quê. O louvor não estava bom. É aquele povo que não sabe nem cantar, mas sabe todas as notas de cor. É igual eu, quando vejo The Voice, acho que eu já sou cantor já. Acho que o cara era um dó, saiu um mi e era um fá. O tecladista não está bom, eu acho que o guitarrista errou a nota. Hein? Não sabe nem tocar boiada e vem para cá analisar o louvor. E não entendeu que o Senhor não está esperando você analisando o louvor, espera você o seu louvor. O Senhor não está querendo você analisar a ferramenta dele, porque eu estou aqui como só um mensageiro. Eu já falei para vocês e explico sempre. É muito bom você ter honra e amizade com o mensageiro, mas o mensageiro pode um dia falhar, mas a mensagem, que é o mais importante, ela não falha. A gente tem que parar de murmurar. 1 Coríntios 10 diz assim, além disso, não murmurem como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. A murmuração, meu irmão, gera 3 coisas perigosíssimas sobre a nossa vida. A primeira deles é óbvia: a gente desiste. A gente começa a murmurar tanto que a gente se convence com aquilo que a gente está falando para nós mesmos. Porque a palavra diz assim, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir de tudo que tu ouve. Se você fala com o Senhor, você lê a palavra, se você conversa com o Senhor, você está ouvindo. Então a fé vem pelo ouvir, não vem só pelo ouvir pelo pastor, vem ouvir pelo aquilo que tu ouve. Porque eu também estou me ouvindo. Então por isso que é importante a gente conversar com o Senhor todo dia, porque você está falando, você está se ouvindo, ouve o Senhor e a fé vai gerando em você. Mas a gente, quando murmura, a gente também se ouve. E aquilo começa a gerar dentro de você uma certeza. É verdade mesmo, a igreja é chata mesmo. O fulano é chato mesmo. O louvor não é bom mesmo. Não, o culto de quarta-feira não é bom. Não gosto do culto da manhã, eu só gosto do culto da noite. O tamo junto não é bom. O fulano não é bom, o ministério não é bom, a cor da igreja não é boa. Eu começo a falar e aquilo começa a virar uma certeza. Então o Senhor diz para cada um de nós cuidar do nosso coração, guardar o coração. E o coração é ferido pela nossa própria língua. Então comece a declarar todo dia bênção sobre a tua história, bênção sobre a tua vida. Porque todo dia que você começa a acordar e começa a amaldiçoar o marido, que o marido mesmo é uma toa, aquilo não serve para nada mesmo. A minha sogra tem um termo que ela chama que não tem preste para nada, né? Quando a pessoa não consegue fazer nada, não tem preste para nada. Meu marido não tem preste para nada, porque não sei o que. O meu filho não vai conseguir fazer nada, a minha filha nunca vai dar nada. Meu irmão, tu começa a falar isso e isso gera uma verdade em você, ao ponto de você olhar para a pessoa e a pessoa para você é sempre alguém desprezível.
Mas se você levanta todo dia dizendo: meu marido vai vencer, ele é uma bênção, a minha mulher é a melhor parte que eu tenho, a minha mulher não está e nem meu marido está num ponto que eu gostaria, mas eu creio que o Senhor que me deu é aquele que vai restaurar tudo que precisa ser restaurado. O meu filho é uma bênção, ele vai prosperar, ele vai ser alguém de sucesso, ele vai ser alguém próspero, ele vai ser um pregador, ele vai ser um evangelista, a minha casa vai ser bênção, o meu serviço vai prosperar, o meu patrão vai aceitar Jesus, onde eu estiver o Senhor vai ver em mim disponibilidade para fazer a obra dele. Eu começo a declarar coisas que geram em mim fé, e a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer, porque eu não creio em mim, mas eu creio em Jesus. Quer chegar na terra prometida, mas quer viver numa kitnet no deserto. O Senhor não te chamou para morar lá, tu vai passar por lá, meu irmão, e às vezes a tua passada não tem nada a ver contigo, é porque você vai ter acesso ao coração de alguém que está lá, e você passando, estendendo a mão, quem está perdido vai sair daquele lugar por conta de você. Então às vezes a entrada no deserto é para salvar alguém, então não reclama, o Senhor podia fazer sozinho, mas chamou você para salvar alguém. A chegada no céu, meu irmão, não é a briga de quem chega primeiro, é a felicidade de quem chega junto. É aquele que quando o nome ser chamado, vai chamar lá Jean Carlos Moraes, sei lá se vai chamar o nome todo, né? Mas hoje em dia aqui na terra é tudo nome todo para não dar confusão. Eu vou ficar todo feliz, mas tu acha que na hora a gente não vai dar aquelas piadinhas olhando assim: cara, será que mais alguém vai conhecido, né? Chegar lá, não chegar sozinho, né? Eu não vou chegar lá, não conheço ninguém, né? Os anjos vão, não sei quem é o querubim, quem não é, não sei onde é que é Jesus, capaz de eu chamar Moisés de Pedro, nunca vi ninguém, só vi pela Bíblia, né? Chega lá, daí Pedro, cara, não, eu sou Moisés, então eu vou com alguém. A felicidade do crente é aquele que sobe e vê a galera toda conhecida chegando junto. Mas tem crente que é aquela: não, eu vou chegar sozinho, eu que sei, eu que faço. É crente na igreja que conhece 2 versículos, começa a dizer: atravessado, demoniada, isso aí não vai para o céu, isso aí Jesus não quer. Mas aí perguntaram para Jesus: Senhor, quem é que vai ser salvo? Jesus falou: eu? Não é comigo isso aí. Isso aí ficou para o Pai. Aí Jesus disse que não era com ele. Aí colocou você. Jesus, que era o filho, disse: não é comigo, não, eu terceirizei, falei para o irmão ali, ele que vai dizer quem vai subir e não vai. O Senhor está chamando gente que está preocupada com a sua história, com o seu deserto, com a sua terra prometida. Mas não esquece que quando está indo num processo de crescimento com Cristo Jesus, está andando com a mão estendida, porque onde eu vou, eu quero carregar gente para chegar onde eu estou chegando. Irmão, tem gente que começou a caminhada com Deus já, mas sentou porque cansou, porque não acontece, porque está muito tempo rodando igual o povo que estava lá, já com saudade daquilo que vivia antes, porque não entendeu que está passando muito tempo no lugar, porque não está fazendo aquilo que deveria. Não foi o Senhor que te fez de bobo, não foi o Senhor que está pensando que vai fazer com você, até porque aquilo que Ele preparou para a tua vida já tem começo, meio e fim. É você que ainda não entendeu que tem que obedecer, e obedecer é sacrificar. Tem gente que parou porque desanimou, porque começou a reclamar, porque começou a duvidar, e isso que nós temos que entender. Se a gente continuar assim, a gente vai parar mesmo antes de chegar. E eu não quero que você pare e olhe assim: estava ali. Se eu tivesse deixado de reclamar há 2 meses, eu tinha chegado, está ali, estou sentindo o cheirinho do lugar novo que o Senhor fez, mas eu não tenho mais tempo. Não vou chegar. O Senhor espera que você chegue com tempo de sobra, para ficar ali na ponta dizendo assim: vem irmão, vem, está quase chegando, vem, acelera, não desanima, vem, que aqui está bom, vem. O Senhor espera de nós um coração obediente como o de Moisés. Deus confiava em Moisés, Deus falava com Moisés, Deus honrava Moisés. Mas olha só que algo poderoso que aconteceu com Moisés. Por um momento de erro e de ira, Moisés não pôde ver a terra prometida. O Senhor pediu para ele falar com a pedra, e ele machucou a pedra, e por isso deixou de entrar na terra prometida. Mas olha a diferença de quem é obediente. Quem é obediente nunca fica sem recompensa. Ele não entrou na terra prometida, mas a palavra nos ensina algo poderoso. Aquilo que o Senhor tem para nos dar é muito mais do que a nossa própria vida, é a eternidade. Tem promessas que o Senhor vai entregar para você que você não vai ver acontecer, mas vai viver igual Moisés.
gerações e gerações vão colher da obediência de Moisés, que mesmo não entrando na terra prometida, foi para o céu. Tem coisas que você está lutando e talvez o Senhor te leve para casa e você nunca veja, mas os seus filhos vão ver, os seus netos vão aproveitar. A tua casa vai ser firmada sobre a tua obediência enquanto você esteve aqui. E o céu vai se alegrar quando você voltar para casa, porque tudo aquilo que você precisava fazer, você fez. Mesmo não aproveitando todas as promessas, foi obediente porque sabia que as promessas, por mais que a gente vá embora, elas continuam aqui fazendo efeito, porque o Senhor é fiel àqueles que obedecem. Você está fazendo só para você? Se tudo ocorrer certo, meu irmão, nós vamos primeiro que os nossos filhos. E o que você vai deixar para os seus filhos? Que herança? Eles vão sofrer e penar pelas mesmas coisas que você, ou você vai acabar deixando grandes coisas que você cultivou através da promessa do Senhor. Talvez no teu coração seja o desejo de ser muito próspero, mas talvez você passe por essa vida e não seja. Mas nunca te falte nada, porque a prosperidade é muito mais do que o muito que sobra, mas é o pouco que nunca falta. Mas por conta da tua obediência, que mesmo tendo pouco, nunca deixou de ajudar aquele que necessitava, talvez quando você partir, vai virar um start, uma fortuna vai cair sobre a tua família, os teus filhos vão aproveitar de tudo aquilo e vão saber cuidar, porque foram criados com uma família, pais que nunca jogaram fora aquilo que recebia do Senhor. A fidelidade, meu irmão, abre caminho para gerações. E foi assim com Moisés. Dos adultos, acima de 20 anos, quem entrou foi só Josué e Caleb. E todos aqueles que eram menores aproveitaram, chegaram, isso tudo porque a obediência de um homem impacta gerações. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque ele disse que já venceu todas elas. Todos nós vamos passar por desertos. Eu talvez estou vendo para você agora e você chegou aqui com o coração sofrido por deserto que você está passando, por portas que ainda não abriram, por acessos que o Senhor ainda não te deu. Mas onde é que você está? Você está no caminho? O Senhor disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você está no caminho, é inevitável. Se esse caminho for Cristo Jesus, é inevitável você não conhecer a verdade. A verdade o que é? Que a minha segurança não está no noticiário, a minha segurança não está em quem tem poder bélico, a minha segurança não está em quem é presidente, e não que isso não influencie a minha vida, mas tudo isso pode desabar, mas a minha casa não será atingida, porque a minha segurança é Cristo Jesus. Isso é uma verdade. Alguém pode conseguir me matar e o Senhor permitir, mas mesmo assim não vai acabar com o meu propósito, porque o Senhor diz que eu vou viver com Ele na eternidade. E se o meu corpo parar, o meu espírito sobe e eu vou continuar em Cristo Jesus. Então qual é o medo? O Senhor está dizendo para você essa noite que já deu tudo certo. Quando você aceita Cristo Jesus, tudo já deu certo. Ah, pastor, mas não está tão bem assim como eu gostaria. Por quê? Porque o seu olhar ainda está no padrão daquilo que o mundo coloca como perfeição. Eu tenho que ter não sei quantos mil seguidores no Instagram, eu tenho que ter poder aquisitivo para viajar toda hora que eu quero, a minha esposa tem que estar sorrindo para mim toda noite, meu marido tem que estar lindo todo dia, eu tenho que chegar em casa, ele tem que ter lavado a louça, recolhido roupa, limpado o banheiro, arrumado uma tomada, e quando eu chego em casa não fez nada disso e ainda está deitado no sofá em cima da roupa que eu recolhi. No mundo tereis aflições. Aí tu casa com a esposa é linda, maravilhosa, cheirosa, e quando tu começa no dia a dia, tu começa a ver que o perfume já não usa mais, o cabelo não está bom, a maquiagem já não é aquela coisa toda, só se arruma quando vai sair, mas no dia a dia é uma pessoa comum. Mas quando você é obediente, o Senhor muda literalmente o teu olhar, e você já não olha mais para o padrão do mundo. Você começa a olhar para a esposa, e o esposo olhando para a sua esposa, e a esposa olhando para o seu esposo, enxerga ela da mesma maneira que viu a primeira vez que se conheceu, porque em Cristo Jesus, quem ama é obediente, e quem é obediente, o olhar muda, e o olhar de quem está em Jesus, as coisas não envelhecem, não perdem sabor e não perdem valor. Talvez a sua casa seja mais humilde da rua, mas por conta da tua casa servindo ao Senhor, a rua só não foi consumida pelo inimigo, porque da tua casa, que ninguém dá valor, sai o maior valor daquele lugar, o poder do Espírito Santo de Deus. Talvez você, para a sua família, seja o improvável, mas é bem esse mesmo que o Senhor quer levantar.
E não é por soberba, e não é para depois você dizer, olha, ninguém acreditou em mim, aquele que não me ajudou na luta. Não é para você dizer para os outros, ei, talvez você tenha o mesmo sentimento que eu não ia conseguir, que eu era incapaz. Mas creia num Deus que nos torna capaz todo dia, a partir daquilo que Ele nos entrega de sabedoria, de misericórdia e graça, porque Ele é um Deus amoroso. Aquele que mudou a minha história pode mudar a sua. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Se você quer continuar com o Senhor e continuar vivendo uma promessa de fé, e a sua promessa ter e ficar de pé, só tem um segredo: a obediência. Obedeça. Obedecer é melhor que sacrificar. E o discurso parece fácil, né? É só você sair daqui da igreja. A mente já começa a te corromper, a mente já começa a querer negociar com você. Você já começa, mas só isso aqui não faz mal. Não, eu sei que não é certo, mas o jeitinho brasileiro. E aí a gente vai fazendo as coisas de qualquer jeito, e o Senhor espera de nós uma excelência. Quando você ora ao Senhor, você espera que o Senhor faça o melhor para você. E o Senhor tem te capacitado para você fazer o melhor para os outros. Ele disse, vocês terão poderes para fazer coisas iguais e maiores do que eu fiz. E você está fazendo de qualquer jeito? Está na hora de você se levantar como uma coluna na sua casa. Está na hora de você pegar esse coração velho e jogar fora. Pedir para o Senhor, porque Ele diz que o nosso coração é enganoso, é perverso, mas Ele também é aquele que pode dar-nos coração novo. Então peça um coração novo para o Senhor, para que você saia desse deserto, dessa ilusão que você está vivendo como um hamster, correndo dentro daquela rodinha, não sai de lugar nenhum e só se cansa. E o Senhor está te dando um mundo para você viver com uma promessa grandiosa. Ele não desistiu de você, só espera de você obediência. É aquele que fecha os olhos e caminha, sabendo que o Senhor sabe melhor. Sabe o cego? O Senhor fez o barro com a saliva, passou nos olhos, e aí o Senhor parece que é alguém com bastante senso do humor, né? Passou negocinho no olho do cego e disse assim, vai lá, se lava no tanque agora. O cara já teve que achar o tanque, né? Porque era cego. Podia ter curado ali já, né? É engraçado demais, mas é algo real. O Senhor vai curar a tua visão, a tua fala, os teus ouvidos, todos os teus sentidos. Mas Ele vai querer de você uma obediência ao ponto de, mesmo caminhando com os olhos fechados, você sabe para onde você vai, porque você não caminha por aquilo que você vê, mas por aquilo que você ouve. Se o Senhor está dizendo para você ir, vá mesmo dos olhos fechados, porque Ele sabe que você está andando, mas não está andando sozinho. Você está segurando na mão de alguém, e alguém tem nome, é Jesus. O Senhor espera de você alguém que obedeça. Obedeça quando é fácil, mas obedeça quando é difícil. Obedeça quando ninguém está vendo. Obedeça porque você crê que isso te protege. Quem obedece se torna alguém protegido, e quem obedece honra. E a honra, com a obediência, nos impulsiona a sair desse deserto com um grande testemunho de vida. E é muito engraçado, e eu falo aqui para você guardar no coração: a mesma obediência que vai te levar para o deserto é a que vai te tirar daquele lugar. Não pense que sendo obediente ao Senhor você nunca vai passar pelo deserto, porque o Senhor nos chamou para passar por esses lugares mesmo, porque é nesses lugares que Ele faz a gente crescer. É no meio da dificuldade. Nós somos forjados, e ser forjados, meu irmão, é no fogo. Tu quer ser forjado aonde? Deitado no seu sofá vendo Netflix? Era uma boa, né? No Netflix, tomando uma Coca Zero gelada, era o que eu queria. Mas não é nesse lugar que o Senhor quer. O Senhor vai nos botar no lugar de luta mesmo. Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Eu creio que o Senhor olha de lá e diz assim: tem um lugar bom para ti. É um irmão lá que eu estou querendo converter, mas eu acho que é tu que vai fazer isso. Chega lá, o patrão é virado num 8. E aí tu pensa: Senhor, eu acho que tu mandasse meu currículo para o lugar errado, Senhor. Ó vida, ó azar. O Senhor está dizendo: não, é aí mesmo. É você sendo obediente a mim todo dia, fazendo aquilo que precisa ser feito e não aquilo que os outros gostariam que você fizesse. Aquele que está perdido vai encontrar em você solução para todos os problemas. Aquele que é teu patrão, que está perdido, vai me conhecer através daquilo que você faz todo dia, mesmo ninguém vendo.
Você foi mandado para esse lugar para salvar pessoas. O Senhor nos fez luz. E a grande graça da luz, meu irmão, é quando ela brilha na escuridão. É crente querendo andar com crente, achando que é santo demais. O Senhor nos chamou para andar no meio daqueles que estão perdidos. Senão você vai encontrar quem? É crente que não anda na casa de parente. Não, meu cunhado é atravessado, meu cunhado bebe, o fulano é isso, o fulano é aquilo, não sei o quê. Mas é nesse meio, como é que você vai mostrar Cristo Jesus, meu irmão? E para de sair de casa com a Bíblia debaixo do braço. Tem uma palavra de Deus para ti. Eis que te digo. Meu irmão, a maior pregação do Evangelho não é você abrindo a Bíblia o Senhor deu para você. A palavra do Senhor é para você, para os outros que eu dou, aquilo que o Senhor tem feito em mim. Quando você chegar no lugar que as pessoas olhar para você, não pode. A pessoa nem te reconhece, não pode. O quê? Deixa eu ver. É tu? Meu Deus, que bonito tá até mais novo. Olha só, mais educado. Olha que pessoa gentil, olha que pessoa que queria coisa mais amada. O que aconteceu? Aí você fala o segredo, foi Cristo Jesus. E aí vai gerar algo tão poderoso no coração daquele que viu a mudança em você, que ele vai querer saber a fonte. Aí você diz, é Cristo. Aí ele por si só procura a palavra. Mas você não entrega a palavra, porque a palavra é entregada de qualquer jeito, com o coração do jeito que é o seu. Muitas vezes querendo mostrar que é o melhor, você fere. Mas quando você entrega o seu testemunho, isso edifica e gera sede. E a pessoa vai buscar a fonte. E a fonte da sede não vai matar em você, vai matar naquele que realmente é a fonte. E tem nome, é Jesus. O Senhor está nos chamando hoje para viver algo poderoso. Ele quer tirar você desse deserto. Deserto do engano. Deserto do sentimento de que eu não faço parte, que eu não sou pertencente. Daquele deserto onde eu me acho e me encontrei conforto no meu vitimismo. Ó vida, ó azar, deixa aqui que eu estou bem assim. Não. Não é nesse lugar que o Senhor quer que você esteja. E por esse mover que nós estamos aqui essa noite. Para sair desse lugar onde nós estamos e ir para um lugar onde o Senhor quer que a gente esteja. Um lugar de terra prometida.